Bem-vindos à nossa aula sobre campanhas de conversão no MetaAds. E hoje a gente vai entender de forma clara e prática como que o Pixel e a inteligência da plataforma trabalham juntos para gerar os resultados, resultados reais. Então a gente vai falar hoje bastante sobre rastreamento, aprendizagem do algoritmo, erros comuns e também como construir campanhas de conversão que realmente tragam leads e vendas qualificadas. Então, o objetivo aqui é que você termine essa aula entendendo não só o que fazer, mas também por que cada etapa é importante dentro da estrutura do MetaAds. Então, o primeiro ponto essencial é entender a importância do rastreamento. Então, tudo começa com a configuração inicial, onde a gente instala e testa o pixel para garantir que ele esteja capturando os dados corretamente, né? Então, depois vem a parte de coleta, é, de coleta de dados, que o pixel ele acumula informações de comportamento dos visitantes. Então, essas informações elas são combustível da inteligência do meta, né? Então, na fase de aprendizado, o algoritmo ele começa a identificar padrões. Então, ele observa quem converte e quem não converte. Isso para aprender a entregar os anúncios para as pessoas certas. Por fim, a gente tem a otimização ativa, que é o sistema que usa o histórico acumulado para melhorar cada vez mais a performance. Então, em resumo, o tempo e o rastreamento ele gera inteligência predativa. Então, sem rastrear, o algoritmo ele não tem como aprender, né? E questão dos erros comuns, né? Uh, um erro muito comum entre iniciantes é lançar as campanhas sem pixel configurado corretamente. Então, muitos acreditam que um orçamento alto ele compensa a falta de dados, né? Então, isso é um grande engano. E outros ignoram a fase de aprendizado do algoritmo, que espera os resultados imediatos, né? Mesmo sem histórico. Então, a verdade é que mesmo com 10 mil reais de orçamento, assim, se o Pixel ele não estiver coletando os dados, o resultado será zero conversões, né? Então, o aprendizado ele leva tempo e sem os dados o MetaAds ele simplesmente não sabe para quem entregar o anúncio, né? Seguindo aqui, a gente tem a importância do rastreamento, né? Então, o Pixel ele é o cérebro da sua campanha, então ele é responsável por capturar, armazenar e interpretar todas as interações que ocorrem entre o usuário e o site. E com cada clique, cada visita e cada ação, o Pixel ele aprende um pouco mais sobre quem tem maior chance de converter. Então, por isso que a gente diz que o Pixel ele transforma dados em performance. Quanto mais ele aprende, mais inteligentes se tornam as entregas dos seus anúncios. Então, sem essa informação não tem aprendizado. E sem aprendizado não tem o resultado consciente, né? Então, para o Pixel funcionar bem, ele precisa ser constantemente alimentado com informações de qualidade, né? Então, isso começa com rastreamento de visitantes por página, da página em si, né? Então, as pessoas que acessam o seu site, isso além de page. E depois a gente tem os cadastros e os leads, que permitem capturar todos os dados de quem realmente demonstrou interesse, né? E é essencial compartilhar esses eventos com o Meta, para que o algoritmo ele entenda quais ações são valiosas. E, por fim, a geração de públicos qualificados, né? Então, as chamadas audiências semelhantes, ou lookalike, que eles ampliam o alcance para pessoas com um perfil parecido dos melhores clientes, assim, né? Que normalmente a gente usa para performar, né? Então, a gente tem aqui a parte de estrutura de campanha de conversão. Então, ela precisa ter um objetivo claro de gerar vendas ou leads qualificados. Ela se baseia em ações mensuráveis como cadastros, compras, preenchimentos de formulário, que é o sistema que consegue rastrear e otimizar. E tudo isso é guiado por uma otimização inteligente, né, que é o MetaAds. Então ele aprende com os resultados anteriores e ajusta automaticamente as próximas entregas. Então, em outras palavras, ele é assim uma campanha que trabalha para você enquanto coleta e interpreta os dados. E, e para revisar a estrutura de campanha de conversão,
primeiro passo é definir o objetivo, né? Então, se o foco ele é de vendas ou se ele é de leads. Depois o ideal seria escolher o local, então garantir que a landing page ela esteja otimizada para converter. Em seguida vem a meta, né, que é maximizar as conversões dentro do orçamento do público escolhido. E por último seria o evento, ou seja, a ação desejada que você quer rastrear e otimizar, como uma compra, um cadastro ou o envio de formulário. Né? Então, com esses 4 pilares bem definidos, as suas campanhas elas têm um caminho claro para gerar esses resultados reais. Né? E seguindo para a parte de conversão personalizada, essas conversões elas são uma ferramenta poderosa para rastrear as ações específicas que representam o valor real para o seu negócio. Então, você pode configurar eventos personalizados para páginas específicas, como páginas de crescimento, ou após um cadastro ou uma compra. Porque com isso é possível medir os leads reais e identificar as conversões efetivas. Então, não apenas cliques ou visitas, assim, digamos que superficiais. Então, esses dados precisos, eles ajudam a otimizar os resultados e tomar uma decisão estratégica com base em informações concretas. Então, essas conversões personalizadas elas permitem um rastreamento mais inteligente e a otimização focada em ações de alto valor, né? E para dicas, para quem trabalha com e-commerce, separei aqui, né, algumas que são cruciais, assim, que seria para otimizar o evento certo. Então, muitas pessoas elas cometem o erro de focar em eventos de menor valor, como adicionar o carrinho, esquecem que realmente pode ter a compra concluída. Então, por isso, né, sempre priorizar o evento de compra. Então, rastrear apenas as ações que geram receita real. E, além disso, usar os testes AB, né, para validar estratégias e confirmar com dados que realmente funcionam. Então, sempre lembrar que o carrinho abandonado não é venda, né? O que conta são as conversões finais. E um caso prático que eu separei aqui é o Cinet Tower. Então, é um exemplo de uma campanha real com produto premium e o público segmentado geograficamente. Então, ele se trata de um empreendimento imobiliário de alto padrão. Então, ele foi avaliado em 30 milhões de reais e o público-alvo estava localizado em regiões específicas, como Alphaville, até separei ali o Tamboré, Itaim Bibi, e a meta era gerar os cadastros qualificados dentro de um raio de 1 a 2 quilômetros dessas áreas. Então, para isso, a estratégia foi desenvolver uma landing page otimizada com formulário simples. Então, no caso, ele pedia nome, e-mail, telefone. E o foco foi na precisão do público e na qualidade do lead, e não apenas nesse volume de acessos. E, gente, eu vou acessar aqui o nosso meta, só para vocês entenderem em qual parte, né, que a gente vai acessar e poder criar esse pixel. Então, aqui no menu lateral, quando vocês acessarem o gerenciador de anúncios de vocês, a gente tem aqui o menu, a subseção gerenciador de eventos. Então é aqui onde vocês vão conseguir gerenciar o pixel de vocês, né? Que é essa ferramenta. Então, aqui ele constrói tudo um tutorial, né, para vocês conseguirem criar. Mas o que vai importar para a gente é a parte de conectar dados, né? Então, se será via web, se será via CRM. Aqui depois a gente consegue, depois de criar os conjuntos de dados, a gente consegue criar conectar esses dados, né? Então, seria aqui o local para vocês poderem criar, e conectar esses dados. Bom, gente, e de forma prática aqui dentro do nosso anúncio, para vocês conseguirem acessar esse pixel, ele apareceria aqui, embaixo de testes AB. Quando vocês conseguem criar esse pixel, tem a opção de selecionar qual, né, que seria o pixel que vocês renomearam. Então, sempre aqui dentro da própria campanha, tá, gente? Não seria nem grupo nem anúncio, mas dentro da campanha ele aparece aqui. Ele só não aparece agora porque não tem criado, mas esse é o local que vocês podem achar para adicionar o pixel dentro da campanha de vocês. Então, gente,
Eu acho que de forma prática e resumida é isso da questão do pixel. Então, sempre, né, usar, né, como base e sempre lembrar que o mais importante é investir alto. Do que investir alto é investir com inteligência. Então, com esse rastreamento assim bem feito é, e os objetivos claros, os testes constantes, se permite que o próprio meta ele otimize seus resultados com o tempo. Então, essa é uma base de uma operação profissional de tráfego pago, que é simples, mas extremamente poderosa. Então é isso, gente. Fico por aqui. Um grande abraço. Até mais.